Obrigada, Juju. E Anderson, habilita para compartilhar a tela, por favor. Já está. Beleza. Então, meninas, hoje nós vamos estudar dois temas que eu sei que vão ter uma participação muito boa, que é sobre vencer o orgulho e nos proteger das falsas doutrinas nesses últimos dias, né? Então, só lembrando que esse curso ele é focado nos ensinamentos do livro de Mórmon sobre esses temas. E para começar, eu queria trazer para vocês um contexto do livro de Mórmon mesmo. Quando Nefe, lá em primeiro Nefe e segundo Nefe também, nos capítulos iniciais, Nefe é um personagem, né, entre aspas, né, mas foi um profeta muito marcante para quem conhece o livro de Mórmon, né? Que ele está lá no início e tudo mais. E a família dele, a história que a família dele viveu. E Nefe tinha irmãos, né? Dois desses irmãos eram Jacó e José. E Nefe, como um ser humano, ele faleceu. Teve uma época que já chegou o fim do trabalho dele na Terra. E ele faleceu. E ele passou a responsabilidade espiritual sobre o povo para o irmão dele, Jacó. Então, Jacó assumiu como profeta depois da morte de Nefe. E Jacó teve que lidar com algumas dificuldades daquele povo naquela época. Assim como o nosso profeta recebe orientações bem específicas sobre as dificuldades que nós temos hoje em dia, que são características da nossa época. E eu pergunto para vocês, né? é, Vocês acham que para um profeta é fácil falar das dores do povo? O que vocês acham? Como é essa experiência para eles? Deve ser desafiador, né? Porque é uma coisa que, querendo ou não, atrai perseguidores, né? Para eles. Eles vão falar sobre coisas que ninguém quer ouvir, ninguém gosta de escutar. Perfeito, é bem desafiador, deve ser bem desafiador eles. Assim como a gente, às vezes, para falar algo para alguém que talvez não seja desconfortável para ela, a gente fica meio receoso, né? Fica ali, olha, incomodado, essa é a palavra, né? E Jacó, ele teve que lidar com um problema que eu acho, né, que só existia naquela época. Vamos saber a opinião de vocês, mas ele teve que lidar com um problema da época chamado orgulho. E na opinião de vocês, o que que é o orgulho? O que que vocês entendem por um povo orgulhoso? Acho que é uma pessoa que olha muito para si, para suas próprias conquistas, para suas próprias coisas e não se importa com as pessoas que estão ao redor. Uma pessoa egoísta, né? Tem uma visão muito egocêntrica, tudo para si, não olha muito as pessoas ao redor. Perfeito, Trelly. Vamos ler lá, por favor, Juliana, pode ler para nós o que a gente encontra no Guia de Estudo das Escrituras sobre o que é orgulho. Pode ler, Juju? Sim. Posso. Falta de humildade ou de mansidão. O orgulho coloca as pessoas em posição recíproca ou contra Deus. O orgulhoso coloca-se acima de outros e segue a sua própria vontade, em vez da de Deus. A vaidade, a inveja, a impiedade e a arrogância são características típicas do orgulho. E aí, faz sentido para vocês o que que é isso? É orgulho? Faz sentido para vocês Jacó ter enfrentado esse problema com o povo? E será que é um problema só da época dele?
Com certeza não, né? Um problema que continua até hoje. E muito bem, o problema continua até hoje, né? A falta de humildade, de mansidão. O que eu acho interessante nesse conceito também, aí no GE, é que o orgulho, ele coloca as pessoas em dois extremos, né? É uma pessoa que ela se põe em oposição recíproca ou contra Deus, né? Então, uma pessoa que vai contra Deus mesmo, ou uma pessoa que tem um ego tão grande que se acha acima de Deus ou como Deus, a ponto de confiar muito em suas próprias opiniões, suas próprias decisões, suas próprias fortalezas, sabedoria, na sua própria sabedoria, uma pessoa de muitos extremos, né, com relação a isso. Vamos ver agora, vou mostrar, passar um vídeo para vocês, que retrata como Jacó, é Jacó esse ator aí, né, tá retratando Jacó. E sobre o que que nós encontramos lá em Jacó 2, dos versículos 12 ao 16, mais especificamente do 12 ao 16, sobre essa situação que Jacó passou com orgulho naquela época, né? E aí eu queria que vocês, ao assistir esse vídeo, vocês percebessem a resposta para essa pergunta. Como que o orgulho influenciou a maneira como os nefitas viam uns aos outros, tá? Então, assistam esse vídeo e pensem. Como que o orgulho que as pessoas sentiam influenciou o comportamento delas e a maneira como elas viam outras pessoas. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Pare! Pare! Obrigado. Venha, vamos. Amados, hoje sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. Sim, entristece minha alma e faz-me encolher de vergonha ante meu Criador ter que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. Portanto, pesa-me a alma por ser compelido, por causa do estrito mandamento que recebi de Deus,
a admoestar-vos segundo vossos crimes, a aumentar as feridas dos que já estão feridos, em vez de consolá-los e curar-lhes as feridas. Tritos de Deus, e falar-vos de vossas maldades e abominações. E esta é a palavra que vos declaro: que muitos de vós haveis começado a procurar ouro e prata e toda a espécie de minerais preciosos que se encontram em abundância nesta terra. E porque alguns de vós obtivestes mais abundantemente do que vossos irmãos, enchestes o coração de orgulho e andais com dura cerviz e cabeça levantada devido aos vossos custosos trajes. E perseguis vossos irmãos, porque supondes que sois melhores do que eles. Supondes que Deus vos justifica nisto? Não. Ele vos condena. E se persistirdes nestas coisas, seus julgamentos cairão rapidamente sobre vós. E se escutasseis a palavra de seus mandamentos, e não permitisseis que o orgulho de vosso coração vos destruísse a alma, pensai em vossos irmãos como em vós mesmos. E sede liberais com vossos bens, para que eles sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes. E procurá-las-eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, e alimentar os famintos, e libertar os cativos, e confortar os doentes e aflitos. E para ele, uma criatura é tão preciosa como a outra. Muito bem. Então, de acordo com esse vídeo, como que o orgulho influenciou a maneira que as pessoas estavam agindo? Eu acho que as pessoas estavam dando muita atenção para as riquezas, né? Como aquela mulher que apareceu, estava cheia de ouros e coisas preciosas. E também acho que os maridos estavam quebrando ali a lei da castidade também. Então, eles estavam realmente esquecendo dos mandamentos que eles seguiam e achando, normalizando já as coisas, os pecados que eles estavam fazendo. Perfeito, né, Adriele? Então, uma busca aí pelas riquezas, né? A quebra da lei da castidade por achar que não se deve seguir os mandamentos de Deus. E também o mesmo personagem lá o mesmo personagem que representou, né, a traição, né, o adultério, ele também teve um outro comportamento na hora da pregação, vocês perceberam? Que outros comportamentos as pessoas, além desses da riqueza, do adultério, as pessoas estavam tendo por causa do orgulho? Percebeu Por algum, causa do, Juju? Ah, do, do orgulho dela, elas começaram a fazer separação entre um grupo e outro, né? E começaram a praticar maldade com essas outras pessoas, por se acharem melhores, né?
E eu achei muito legal que ele falou que o fato deles terem encontrado ouro e prata, o fato deles se tornarem tão, vamos dizer assim, foram tão abençoados, era porque eles estavam sendo levados para uma terra de promissão e só tinham 55 anos, né, desde a época que Leí saiu de Jerusalém. Então, é muito pouco tempo para eles terem já se esquecido, né, de todas essas bênçãos. Pouco tempo, né? E como o ser humano esquece, né? No momento em que a gente naturalmente prospera, né? Naturalmente o ser humano ele tende a ter talvez um comportamento orgulhoso de se achar melhor do que o outro. Aí eu pergunto para vocês, né? Então eles estavam achando que poderiam descumprir mandamentos, eles estavam segregando as pessoas mais humildes, os feridos, os aflitos. Eles não estavam respeitando os convênios que eles tinham feito. E aí eu pergunto para vocês, o que que Jacó ensina ensinou para eles sobre esse orgulho? O que que Jacó falou para eles que chamou a atenção de vocês? Além desse que a Juju falou, né, deles lembrarem, poxa, vocês esqueceram muito rápido, né, de tudo que o Senhor já fez por vocês. O que mais Jacó ensinou para eles? Vou clarear um pouquinho a mente de vocês, né? Eu vi que o Alito e a Sarinha também chegaram, talvez não tiveram oportunidade de ver o Que vídeo, muitos de vós. mas ele fala também, né, Com base em acontecimentos. ele fala também sobre a busca por riquezas, né? Não é errado a gente procurar essa prosperidade, porém ele fala que se isso nos instiga a menosprezar outras pessoas, né? Se a gente não tem um desejo de altruísmo, de compartilhar isso e abençoar a vida de outras pessoas, nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, né? Ele fala também sobre o cuidado com as pessoas, né? Prestar atenção às pessoas ao nosso redor, servir a essas pessoas. Ele até demonstra isso, né? Pegando uma pessoa que tinha sido inicialmente segregada lá, separada dos outros, e ele lá, ele cuida, ele mostra amor, né? Ele mostra um cuidado com aquela pessoa. E ele ensina que é muito ruim ele ter que falar sobre isso, né? Ele fala, gente, me dói falar sobre isso com vocês, até porque não é todo mundo, tem pessoas aqui que são vítimas desse orgulho. Então, um bom aprendizado que eu tiro, né, das palavras de Jacó, é que o orgulho ele nunca fere somente a gente, né? Ele fere as pessoas ao nosso redor, porque o orgulho, ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento inicialmente, mas ele é transformado em ações. Então, toda pessoa orgulhosa, ela vai sentir e vai agir de maneira orgulhosa. Além de Jacó e a experiência com os nefitas, temos Mormon e Moroni, lá no final do livro de Mormon, né? Lá no início tinha Jacó e lá no final tem Mormon e Moroni, que na aula passada a gente até trouxe o contexto da história deles, né? Eles estavam em momentos bem difíceis ali, numa rebeldia do povo contra Deus, tanto lamanitas quanto nefitas, principalmente o povo nefita, que era um povo que já conhecia o evangelho mais forte do que os lamanitas, e era um povo que estava totalmente negligente à vontade de Deus. Aliton, tu pode ler para nós o que que Mormon falou em uma das epístolas que ele escreveu para Moroni durante essa época caótica lá do povo, que ninguém queria obedecer ninguém. O que que Mormon falou para o filho Moroni lá em Moroni 8:27? Posso sim. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Eis que meu filho, eis que meu filho, eu te escreverei novamente
caso não saia logo contra os lamanitas, eis que o orgulho desta nação, ou seja, do povo nefita, mostrou ser a sua destruição, caso não se arrependam. Aliton, de acordo com esse versículo, como que o orgulho lhe leva as pessoas à destruição? Bom, geralmente, né, o orgulho ele influencia tantas pessoas negativamente porque elas acabam sendo ali cegadas, né? Elas é, acabam tendo pensamentos de que elas são capazes de poder fazer as coisas todas sozinhas, de que elas não precisam de ajuda, né? De que talvez às vezes tenham um pensamento de ser superior a outras pessoas, né? E para esse caso da escritura, o orgulho da nação naquele tempo ou do povo fazia com que eles fizessem todas as coisas erradas que provavelmente vocês já trataram anteriormente na aula, né? E fez com que as escrituras vão dizer o que vai acontecer com eles depois. Mas o orgulho ele vai causar essas atitudes nas pessoas, né? Vai, muito bem. É, alguém mais, pessoal, quer complementar e dizer por que que o orgulho ele destrói por que que o orgulho destrói a vida das pessoas? E falando como nação, por que que ele nos destrói como povo? Rebeca, eu vou pegar essa fala do Aliton, né, que eu achei legal. O orgulho é exatamente isso, a fato da pessoa começar a agir como ela quer, né, por si própria. E eu lembro que ela, nessa frase, cai assim, um pouquinho do que a gente fala no livre-arbítrio, né? Começa a dar uma confusão na cabeça de todo mundo quando a gente vai falar sobre o orgulho, né? Mas, para mim, delimitar o orgulho sempre foi ele estava numa linha, por exemplo, para mim chegar no orgulho é toda aquela minha ação em que eu quebro algum convênio, algum mandamento, alguma coisa que eu sei que vai ser ruim, né? Era mais ou menos assim quando eu estava colocando na minha cabeça na época do seminário, né? E como nação, por que que o orgulho ele destrói? Eu acredito porque a gente é instigado a competir uns contra os outros, né? A gente não se ajuda, a gente compete. Então, em provas de concurso, eu fiz recentemente uma prova de concurso, teve um candidato que não levou caneta, e eu tava só com uma caneta. E eu vi ali gente com 4, 5 canetas, eles olhando assim. Aí eu, ninguém vai dar caneta pra ele? Não, porque se ele não tiver como fazer a prova, é menos um concorrente, né? Então, assim, um exemplo que eu vi, que eu fiquei. Não veio a palavra orgulho da minha cabeça, né? Veio outras palavras, mas eu fiquei assim, É, abismada de como eram as pessoas, né? Como são. né? É de se assustar, né, Juliana? Assim, tudo que você e o Wellington falaram se complementam, né? As pessoas vão ser levadas à destruição porque elas, com o orgulhoso, ele segue sua própria vontade. Eu até voltei aqui no conceito, né, para alguns que não viram, mas o conceito de orgulho é fazer algo contra a vontade de Deus. É por causa que você não tem humildade nem mansidão suficiente para receber suas orientações e seguir. É ir contra o homem natural, né? Então, aquela escritura que fala que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, o orgulhoso não vai conseguir fazer essa submissão. E quem que sobrevive, né, individualmente na sua vida, né? Quem alcança prosperidade, quem alcança felicidade duradoura fazendo somente a sua própria vontade, seguindo apenas os seus próprios pensamentos, sua própria sabedoria e indo contra, né, Deus. Ninguém na sua vida vai conseguir prosperar da maneira duradoura, né? E como povo, como a Juliana deu um bom exemplo, a gente não vai se ajudar, né? Não vai se ajudar aí. E nós precisamos uns dos outros para prosperar como nação. Eu queria que nós lêssemos agora, assim, o orgulho ele é um pecado, mas o orgulho ele é tão assim venenoso
que ele leva a outros pecados. Então, vamos ler lá em Mórmon, no capítulo 8 no versículo 35. Opa, eita, eu fechei todas as minhas escrituras, anota aqui. Vamos ler em Mórmon, do capítulo 8, tá? No versículo 35, 36 e 37. Vou pedir para Sara, pode ler para nós, filha, por favor? Posso. Eis que eu vos falo como se estivesses presentes, e contudo não estás, mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. E sei que andais segundo o orgulho de vosso coração, e poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração, a ponto de vestirem-se com trajes finos, entregarem-se à inveja e contendas e malícia e perseguições e a toda sorte de iniquidades e vossas igrejas. Sim, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho de vosso coração. Pois eis que amais o dinheiro e vossos bens, e vossos trajes finos e o adorno de vossas igrejas, mais do que amais os pobres e os necessitados, os doentes e os aflitos. Obrigada, Sara. Então, de acordo com Mórmon 8, do 35 ao 37, que outros pecados o orgulho traz para a nossa vida? Vou marcar aqui. Podem só falar que eu vou marcando aqui na escritura. Bem aqui no 36, né? Entrega-se à inveja, Inveja, contendas, malícias, perseguições, contendas. né? Perfeito. Que mais? Quando ele fala sobre o dinheiro, que a gente ama mais essas coisas materiais do que, enfim, ajudar o próximo. A mais o dinheiro, mais do que os pobres. Mais alguma coisa? Que outros pecados vêm com orgulho? Eu vejo um aqui também, né? A corrupção, né, gente? Então, uma pessoa orgulhosa, ela pode ter ações corruptas por causa desse orgulho, né? De achar que precisa do amor a riquezas, né? Enfim, do menosprezo ao próximo, ela pode ter ações corruptas, né? Uma pessoa corrupta. Muito bem. Faz sentido para vocês, né, esses pecados? Porque de acordo com Mormon, né, as pessoas orgulhosas, elas têm todo esse tipo de ações. E eu olho essa escritura, né, eu vejo que é um combo, né? Pague um e leve tantos, né? É essa a visão que a gente tem que ter do orgulho. Pague um, seja um, tenha um pecado, que é o orgulho, e leve muitos, muitos, muitos desses pecados aí que Mormon ensinou ao povo. Voltando aqui, né, falando, né, sobre o orgulho ainda, existe um, um discurso do presidente Benson que ele é atemporal. Vira e mexe, as autoridades gerais elas tornam a trazer esse discurso sobre o orgulho. Então, eu vou pedir, por favor, para o Edilson, ele pode ler para nós o que que o presidente Benson falou sobre o orgulho? É, bora lá. Muitos de nós consideramos o orgulho egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência, o sene. O sene do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pela qual Satanás quer reinar sobre nós. O orgulho é essencialmente competitivo por natureza. Opomos nossa vontade
a de Deus. O orgulho não consegue aceitar que sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. Os orgulhosos fazem de todos os homens seus adversários, lançando seu intelecto, suas opiniões, suas obras, suas posses, seus talentos ou qualquer outro mecanismo mundano de medida contra seus semelhantes. Nas palavras de Lewis, o orgulho não se compraz em ter alguma coisa, somente em ter mais que o próximo. É a comparação que os torna orgulhosos, o prazer de se sentir acima dos outros. Tirando-lhe o elemento competitivo, desaparece o orgulho. O temor do julgamento dos homens se manifesta na luta pela aprovação deles. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos e os instruídos, que olham de cima para o resto de nós. Existem, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, malidência, difamação, resmungos, viver acima das posses, inveja, cobiça, reprimir gratidão e louvor que poderiam edificar outra pessoa e se mostrar insensível e invejoso. Esse Taft Benson. Obrigada, Edilson. Primeira pergunta. De acordo com Elder Benson, qual é o cerne do orgulho? Ou seja, qual é o coração do orgulho, né? Onde que o orgulho está centralizado? Se eu tivesse que resumir o orgulho em uma palavra ou uma frase, de acordo com Elder Benson, qual seria essa palavra ou essa frase? O cerne do orgulho é a inimizade. No caso, a inimizade aí. Então, esse é o cerne do orgulho. Inimizade. Por que que ser inimigo de Deus e de nossos semelhantes é um veneno para nós? Vocês já até responderam, é só para reafirmar. Vocês responderam antes. Porque com essa inimizade nós acabamos nos afastando de todas as pessoas. E também de Deus, né? Já que nós estaremos fazendo isso em todas as áreas da vida, né? Exatamente isso. A amizade nos aproxima e a inimizade nos afasta. E nós não vamos prosperar, não vamos conseguir nossos objetivos com inimizade, principalmente contra Deus. Primeiramente contra Deus, né? O restante, se a gente é amigo de Deus, a gente vai conseguir ser amigo dos demais, né? Mas a inimizade contra Deus é o cerne do orgulho. Rebeca, Além, pode falar, Ayrton. a escritura que a gente leu anteriormente, no final do 36, falava, né? Que a gente fala sobre que a gente ia esquecer, né, dos pobres e doenças, coisas assim. Então, isso seria também até o próprio cerne ali do orgulho, né? É, exatamente. É isso aí, Ayrton. Faz parte. E, de acordo com o Mel Benson, o orgulho, ele é restrito a um grupo de pessoas ou ele também pode ser visto em outros grupos, outras classes sociais? De acordo com o Mel Benson, o que que ele fala sobre isso? Existe uma opinião que somente as pessoas que são ricas que podem ser orgulhosas, que são aquelas que alcançaram tudo na vida e em algum momento, não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Mas isso é um engano, é para todas as pessoas, porque tem aquelas que de baixo olham para cima. Essas são as pessoas que são invejosas. Ele menciona aí, ó, que é o orgulho dos que de baixo olham para cima. Então são para todas as pessoas. Todas as pessoas podem cometer esse pecado, que é o orgulho.
Ótimo, né, Gilson? Então, todo mundo, né, independente de condição material, financeira ou de instrução, ele fala, né, não era só os mais instruídos que se acham, não. Toda e qualquer pessoa está suscetível a este veneno, que é o orgulho. E ele fala, né, e existem inúmeras maneiras de ser orgulhoso, né? Críticas que vão além do dinheiro, tá? Que a gente até já citou um pouquinho lá do dinheiro, falando da situação de Jacó. Mas, assim, críticas, maledicências, falar mal das pessoas, difamar as pessoas, resmungar, ou inveja, né? A inveja, que a gente leu na Escritura também, a cobiça, reprimir gratidão, né? Então, poxa, as pessoas, por mais que materialmente tenha, na visão do mundo, tenha pouco, são as pessoas mais humildes, mas ser orgulhoso, né? Como uma pessoa humilde materialmente, mas ser orgulhoso, ter um comportamento orgulhoso, não estar contente, né, com aquilo que o Senhor tem nos dado também, né? Aí você vai lá e reprime essa gratidão. Ah, não, gratidão pelo quê, né? Comparado a fulano, não tenho nada, né? Eu sou abaixo, eu não consigo isso. Então, reprimir louvor que poderiam edificar outra pessoa. Você também está tendo um comportamento orgulhoso, insensibilidade. Tudo isso está suscetível aos ricos e aos pobres, tá bom? E se a gente fosse resumir também o orgulho em uma outra frase, o, o Elder Dieter F. Uchtdorf, ele confirma isso numa citação dele, né? Um discurso que ele cita, inclusive, o presidente Benson. O orgulho, ele é um pecado de comparação. Você se compara com outras pessoas, você se compara, inclusive, com Deus, e você faz uma análise dessa comparação, né? Ah, eu me acho mais do que essas pessoas e me acho mais do que Deus. Então, gravem isso, né, queridos? O orgulho, ele é um pecado de comparação. E reflitam, de que maneira o fato de nos compararmos a outras pessoas pode nos levar ao orgulho? Vocês já até comentaram, né? Mas pensem, de que maneira o fato de nos compararmos a outras pessoas pode nos levar ao orgulho? E pensem agora em você. Já contextualizamos no livro de Mormon, trouxemos exemplos de povo como nação, pessoas orgulhosas, já esclarecemos isso. E agora eu vou fazer um exercício de autorreflexão. Pense em você. Vocês têm tido sentimentos de inimizade? Que já que o Aldebenso falou que é o cerne, inimizade. Raiva, hostilidade, oposição. No coração de vocês, tanto com Deus ou com outra pessoa? Em caso afirmativo, como esses sentimentos estão afetando o seu coração e seus relacionamentos? Pensem aí. Agora, alguém tem alguma experiência, tanto sua ou de alguém, né, que pode retratar como que isso foi ruim para vocês ter esses sentimentos? Ou para tal pessoa? Como que isso afetou o coração e o relacionamento de vocês ou dessa pessoa? Eu tenho uma experiência que, assim, não é uma experiência muito, mais ou menos meio específica, mas enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, porque eu não sei, na verdade eu não sei direito por quê, mas eu tenho muita dificuldade de chegar para uma amiga minha e falar assim: nossa, eu não estou entendendo essa matéria específica, eu preciso que tu me ajude nisso, eu não gosto de fazer isso, sabe? E isso não deixa de ser orgulho da minha parte, né? Porque eu não quero mostrar para as pessoas que eu tenho dificuldade, digamos assim.
Isso me impede, às vezes, de fazer muitas coisas. Tipo, eu não quero falar pra pessoa que eu preciso da ajuda dela, sendo que ela pode me ajudar naquilo e nós podemos aprender juntos e melhorar e isso me ajudaria e também às vezes até ajudaria outra pessoa. Isso é uma coisa que me impede muito até hoje. Tipo, eu tenho dificuldade de melhorar nisso, né? E conseguir Exemplo, né? realmente reconhecer. É um exemplo, como tu usou no início, pode até ser simples na sua visão, né? Mas ele retrata muito bem um orgulho um pouco mais sutil, né? De achar que não precisa de ajuda, né? E a gente realmente é um bom exemplo. Alguém mais? Eu recentemente entrei no campo acadêmico, né, e começou a aparecer oportunidades de estágio. E eu lembro de, enfim, tem uma colega minha da faculdade, ela tem alguns problemas financeiros, né? E eu lembro dela falar assim, foi uma situação bem chata na realidade, mas ela falou assim, nossa, tô sentindo uma inveja tão grande de ti, que eu espero que tu nem consiga passar nessa entrevista, sabe? E a gente se afastou muito depois, enfim, a gente se afastou depois dessa situação, mas ela sempre falou que me admirava muito, que sou uma pessoa muito boa, enfim, e sempre me pedia muita ajuda, mas sempre era aquele sentimento bem negativo, sabe? De que eu espero que não dê certo pra ti, porque eu queria ser assim, enfim. Então foi uma situação bem chata que aconteceu e eu vejo o quanto que isso acaba tornando as pessoas um pouco amarguradas até como a Juliana falou, né? Esquisito de pedir ajuda, sabe? Como eu posso melhorar, ou como eu posso evoluir mesmo, sabe? Sarinha, é verdade, né? Então, um comportamento, aquele combo, né? Seja orgulhoso, leve um, pague um e leve muitos, né? A inveja tá dentro desse combo, né? Então, ter um comportamento orgulhoso, invejoso, é demonstrar que você tem um sentimento de orgulho ali. E assim, é muito ruim, né? Afeta, como a Sarinha falou, afeta o relacionamento das pessoas. Afasta as pessoas, né? Algo que você poderia colaborar, fazer algo junto, você acaba perdendo aquela convivência, aquela amizade, se afastando. Isso, o Senhor não quer isso para os filhos dele. Muito bem. Alguém mais, pessoal? Ei, Beca, depois da gente fazer essa autoavaliação, né? Eu pensei duas coisas. Aqui uma, é, tive um colega, na verdade, na época da faculdade, que ele chegou pra mim e disse assim, nossa, Juliana, e ele achava ele falou pra mim que eu era uma pessoa que não foi aquela palavra que a gente leu ainda agora, que eu não exprimia gratidão para outras pessoas, entende? Ah, Eu você não, reprimia a não, gratidão, né? isso mesmo. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, mas assim, antes, quando alguém abre a porta, fecha, eu dou obrigada, isso e aquilo. Aí eu entendi na hora que a gente, sabe, foi fazer trabalhos, entrou em provas, que foi um pouco o que a Sara falou, né? De assim, vamos dizer que a gente fez um trabalho juntos e ele fez bom a parte dele. Eu não falava obrigada por isso, né? Porque eu achava que era dever dele fazer a parte boa, né? E se foi bom, que bom, né? Ai, mas ele falava assim, era aquele, sabe, de você elogiar a pessoa, de ser essa pessoa. E eu realmente eu não fazia isso, né? E É, melhorou muito a minha relação com os meus amigos, inclusive com os meus pais, depois que eu fiz. Até os meus pais. Eu acho engraçado como as pessoas. Mudou tudo, né? Muda o fato de você falar uma frase positiva. Por exemplo, né, quando eu chego com alguma fruta aqui em casa, muito obrigada. São pequenas coisas que a gente não se toca, sabe? Que fica assim já automático. E a segunda coisa que me falaram é que eu era muito insensível. Gente, mas eu choro assistindo Marley e eu choro assistindo a crucificação de Cristo. Que negócio é esse? Mas assim, se acontece alguma coisa, realmente, algumas coisas é difícil para mim ter uma sensibilidade. Então, são coisas que eu achava que não tinha nada a ver com orgulho, né? Mas na verdade tem a ver, né? É aí que inicia essas pequenas coisinhas para outras maiores, né?
Obrigada, Juju, isso mesmo. Adorei os exemplos de vocês, pessoal. Acho que são exemplos não tão, vamos dizer assim, drásticos como a gente viu no vídeo lá em Jacó, né? Da gente talvez reprimir alguém que está doente, aí vai, chuta, persegue, ou situações de adultério, como a gente viu lá em Jacó. Mas existem coisas muito sutis que é um comportamento de uma pessoa orgulhosa que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu quero que vocês pensem. Quando é mais provável que vocês se comparem com outras pessoas, hein? Eu sei que vocês se comparam, vou fazer assim, né? Não adianta mentir, mas eu sei que vocês se comparam com outras pessoas. Quando é que vocês fazem isso? Como que vocês se sentem quando vocês fazem isso? E eu ainda vou trazer algo da nossa geração. De que forma as redes sociais estão estimulando comparações que vão nos levar ao pecado do orgulho? Será que vocês têm feito algo para resistir a essa tentação de se comparar com as pessoas? Se quiserem compartilhar. É, eu acho que hoje em dia, respondendo a última pergunta, né, de que forma as redes sociais poderiam estimular, eu acho que hoje em dia as pessoas mostram sempre a parte boa, né, como sempre falam. Ninguém posta realmente a realidade nas redes sociais. Então é realmente uma coisa muito difícil de fazer, de não se comparar com aquela realidade ali que a pessoa está mostrando. E a gente tem que lembrar disso, né, que nem sempre, quase nunca é a verdade, né? E quando eu me comparo com os outros, eu me sinto mal na maioria das vezes, porque a gente, pelo menos eu, né, eu me comparo pra baixo, tipo, eu falo, nossa, É, que horrível, né, que eu sou, sei lá, algo assim. Então eu me sinto muito mal de estar me comparando com aquela pessoa. Mas, pegando esses ensinamentos que a gente aprendeu hoje, nós não devemos fazer isso, porque as pessoas têm vidas diferentes e realidades diferentes, então a comparação nunca é boa, né? nunca. Nunca é boa. A comparação no sentido de ela pode gerar ações que vão nos prejudicar. Podem fazer com que a gente viva acima das nossas posses, que o Helder Benson falou sobre isso. Pode fazer com que a gente alimente sentimentos de hostilidade contra alguém. Ah, tenho raiva dessa pessoa, porque ela é melhor do que eu mesmo. É, eu acho ela melhor do que eu e eu acho que ela é isso porque ela também teve uma vida assim, bem mais fácil do que eu, isso é injusto, enfim, sentimentos de hostilidade e pensamentos que não são construtivos. Aliton, tu queria falar, amigo? Eu queria comentar sobre em relação ao mesmo ponto que a Juliana, né, comentou agora há pouco. De fato, existiu um período durante esse ano, né, em que eu fiz uma avaliação comigo e eu percebi que de fato também eu estava indo nesse rumo, eu estava me comparando muito com algumas outras pessoas e existe esse potencial perigo, né, para a gente com rede social. A gente sabe que inegável a gente é a geração ali, né, que vive a rede social muito presente, né, na nossa vida por muitos fatores e alguns até trabalham com relação a isso. E como a própria Juliana falou, né, a gente tem quase que esse dom, né, de sempre ver que só o lado bom, né, do que está na rede social ou o que está acontecendo na vida das outras pessoas, mas esquece que todo mundo tem seus desafios de fato mesmo também. E acaba que a gente vai nesse mesmo mar. Mas, poxa, a vida de fulano parece tão mais redonda, a minha parece tão quadrada ainda, né? As coisas parece que não fluem. E uma das coisas, assim, uma das coisas que eu fiz pra mim, né? Eu passei até acho que eu cheguei a comentar com você um tempo, Rebeca. Eu cheguei a passar Uhum, um tempo bem longe da rede social, né? Porque sim. parecia que, tipo, todo mundo tava indo muito bem e minha vida, tipo, não tava fluindo da maneira que eu achava que ela deveria fluir, ou no tempo que ela deveria fluir, né? E para mim foi muito bom, na realidade, né? Eu percebi depois que, de fato,
todo mundo, mesmo mostrando aquelas partes, aquela parte que é felicidade, às vezes é a válvula de escape que aquela pessoa tá demonstrando, caramba, a vida não é tão difícil assim, ó. Tô mostrando isso aqui para vocês porque pode acontecer, né? E eu comecei a fazer esse tipo de exercício comigo, de poder absorver também, de fato tentar torcer um pouco mais pelas pessoas, né? Poxa, fulano tá feliz, Isso. fulano tá bem, entendeu? E a vida de fato ela é assim. Algumas coisas vão acontecer primeiro para outras, às vezes para você não tão rápido, né? Não no tempo que você espera que possa acontecer, mas ainda vão acontecer. Perfeito, né, Ayrton? E, assim, vocês resumiram muito o que o Elder Stevenson ele falou, tá bom, nessa citação, mas, em resumo, as fotos postadas, elas são os melhores aspectos, né? Isso faz com que nós alimentemos sentimentos de desânimo, inveja e frustração, tá? Então, não é bom. Elder Devin Cornish, ele fala sobre um discurso que fala sobre essa comparação, sabe? Sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir? E eu vou ler para vocês aqui o que que ele diz, ó. Por favor, meus amados irmãos, precisamos parar de nos comparar a outras pessoas. Torturamos-nos desnecessariamente quando competimos e nos comparamos, julgamos falsamente nosso valor pelas coisas que temos ou que não temos e pela opinião de outras pessoas. Se tivermos que nos comparar, comparemos o modo como éramos no passado e como somos hoje, e até mesmo como queremos ser no futuro. A única opinião a nosso respeito que importa é a que o Pai Celestial tem sobre nós, tá bom? E aí, galera, depois da gente falar sobre orgulho, trazer exemplos, fazer essa reflexão, como que a gente vence o orgulho? Como que vocês me diriam? Assim, o orgulho é um veneno. Qual é o antídoto do orgulho? Rebeca, não se me falte a memória, no manual do presidente Benson, ele Hum. tem um ensinamento lá que ele fala sobre o orgulho, e logo no início diz que o antídoto para o orgulho é a humildade. Rapaz, é isso mesmo. Gente, simples assim. Simples na palavra, né? Sou orgulho, tenho atitudes orgulhosas, estou com sentimento de orgulho, preciso trabalhar a humildade, tá? Então, vamos ler rapidamente aqui, lá em Jacó 2, o que que Jacó diz para aquele povo? Lembra que tinha um povo orgulhoso, fazendo coisas erradas? O que que ele diz que as pessoas têm que fazer? Já que estão agindo assim, qual é a ação boa, então, para fazer, para superar isso? Juliana, pode ler para nós o 17, primeiro 17. Tá. Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Lê para a gente agora 20. E agora, meus irmãos, falei-vos sobre o orgulho, e aqueles de vós que afligistes o próximo e perseguistes devido ao orgulho de vosso coração, por causa das coisas que Deus vos deu, que dizeis disto? 21. Não supondes que tais coisas são abomináveis àquele que criou toda a carne, e para ele uma criatura tão preciosa como a outra. E toda a carne vem do pó, e a todos criou para o mesmo fim, para que guardassem seus mandamentos e glorificassem-no para sempre. De acordo com esses versículos, o que devemos fazer para vencer o orgulho? Eu gostei ali no 17, né, para a gente pensar em nossos irmãos como em nós mesmos, né? E eu lembrei desse, não sei se vocês viram, acho que milionário, não foi que ele morreu, agora eu não lembro qual foi o país que ele deixou a herança dele pro cachorro dele. Não é ter dividido, né, com os outros irmãos dele. Tudo bem que o doguinho, né, merece seus cuidados, mas eu acho que toda aquela propriedade ali, né, poderia ser mais repartida. Boa, né, Juju? Um bom exemplo. Mas o principal mesmo é isso, né? A gente tem que pensar nas outras pessoas. A humildade, ela começa com isso, né? Aquele sentimento de que eu dependo de outras pessoas, eu preciso de outras pessoas, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso ser amável, gente, né? Isso me lembra um pouco das experiências que vocês contaram, né?
Será que palavras como a que a Sarah ouviu da amiga dela é ser amável, né? Palavras que demonstram inveja, que demonstram competição, que demonstram uma comparação ruim. Ser amáveis com as pessoas, falar gratidão, como a Juju falou, expressar isso, não reprimir isso, ser liberais com nossos bens, né? Um bom exercício disso o nosso mandamento de dízimos e ofertas, né? Principalmente as ofertas, eu vejo, oferta de jejum. Já é um bom exercício que a gente faz ali de dar um pouco daquilo que é nosso em prol de alguém, por bem daquela pessoa também. Então, pessoal, é isso que vocês falaram, tá? O antídoto para o orgulho é a humildade. E os nefitas, eles venceram esse orgulho por meio da humildade, tá bom? Tem versículos, aí vocês podem ver depois, mas se a gente seguir, né, em terceiro Nef, por exemplo, existem situações dos nefitas vencendo o orgulho por meio da humildade. Aí eles têm um ciclo, né? Ciclo do orgulho lá, né? Aquele famoso ciclo. Sou orgulhoso, o profeta vem, me ensina, volta a ser humilde, depois começa a prosperar e sou orgulhoso de novo. Mas o que é importante da gente aprender com isso é que a humildade, ela vence o orgulho, tá bom? Mas não é ser humilde só no falar, mas é no agir. Vamos ver aqui o que o Elder Benson ele fala também, né? Vamos resumir aqui, né? Mas eles dizem assim, ele diz assim, seja ser humilde por opção, tá? As pessoas escolhem ser humilde. Sejamos humildes por opção. Do mesmo jeito que a gente escolhe ser orgulhoso por opção. Podemos ser humildes vencendo a inimizade com nossos irmãos. Pensem se vocês têm alguma inimizade. Vençam essa inimizade. Podemos ser humildes ao receber conselhos e punições. Então, às vezes, a gente recebe um conselho de Deus, uma punição, entre aspas, né? Um convite ao arrependimento, e a gente pode escolher ser humilde e mudar. Podemos ser humildes perdoando aqueles que nos ofenderam. Poxa, quem nunca foi ofendido, né? E quem sempre vamos encontrar pessoas e palavras, situações que vão nos ferir. Mas a gente pode escolher perdoar. Podemos ser humildes prestando serviço abnegado. O que vocês têm feito com o tempo de vocês, com os recursos de vocês de maneira abnegada? Em prol de alguém, em prol do evangelho, em prol da igreja, de Jesus Cristo, das pessoas. Podemos ser humildes ao servir uma missão e pregar a palavra, capaz de tornar outras pessoas humildes. Podemos ser humildes confessando e abandonando nossos pecados. Podemos ser humildes indo mais frequentemente ao templo. Podemos ser humildes amando a Deus e submetendo a nossa vontade à vontade dele e colocando ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, meus queridos jovens e amigos, eu presto meu testemunho para vocês de que eu sei que esses ensinamentos que estão nesse livro sagrado, livro de Mórmon, são ensinamentos foi ensinamentos tanto para a época do povo desse livro de Mórmon, mas são ensinamentos que nos são um antídoto para os problemas da nossa própria época. E eu sei que esse livro de Mórmon é verdadeiro, né? Eu sei que colocar esses conselhos sobre o orgulho, sobre a humildade em prática na nossa própria vida, nós vamos ser um povo próspero, mas um povo próspero não somente material, mas um povo próspero que vai dar bons frutos a Deus, bons frutos de servir ao próximo, bons frutos dentro do evangelho, de levar a obra dele adiante. E eu deixo o meu convite a vocês, né, de que vocês possam transformar essa aula, esses ensinamentos, essa doutrina para princípios aplicáveis na vida de vocês. O que vocês têm que fazer hoje em dia, hoje, no coração de vocês, para substituir sentimentos do orgulho e agregados, né, como inveja, como outros sentimentos ruins, por sentimentos de humildade? E que ações vocês podem ter para serem pessoas mais humildes e menos orgulhosas, tá bom? E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.